Boa tarde, turminha, tudo bem? Como vai vocês? Como a gente combinou lá, papai com a mamãe, a professora vai gravar um videozinho sempre explicando um pouquinho sobre a matéria que a gente vai estar estudando e sobre aquilo que a gente vai fazer, certo? Hoje, a atividade do livro de português, as aulas de hoje, que seriam aulas de português e matemática, foi do texto, foi das páginas 26 e 27, aonde a gente já realizou a leitura, né, dessa página, mas hoje a gente vai estudá-las, tá? E uma das situações é o seguinte: o que nós vamos estar observando? Primeiro, a que gênero textual esse texto pertence? Lembra que nós sempre, quando temos livros, histórias, elas pertencem a uma classe, a um gênero textual. Elas podem ser um conto, elas podem ser um causo, elas podem ser um texto de instrução, elas podem ser um texto de fábula, um texto de notícia e assim por diante, certo? Esse texto da página 26 e 27, que fala sobre palavras de tradição popular, ele pertence aos causos, certo? E o tema é o defunto vivo. E o que é um caos, professora? Se vocês lembram, quando a gente falou sobre as fábulas, o que eram as fábulas? Sempre existia um narrador. O que é o narrador? A pessoa que conta a história. Então, sempre vai começar com era uma vez, né, em um certo lugar, como se alguém estivesse contando essa história. Lá na fábula, a gente tem umas características como animais que têm atitudes de pessoas. E no final de tudo, sempre a gente tem também a questão de que a fábula, no final, nos ensina uma lição, nos traz uma mensagem, né? Sempre tem uma moral da história. No caso dos causos, o texto é um pouco diferente. Geralmente os causos são histórias contadas, podem ser histórias engraçadas, podem ser histórias de medo, de terror, podem ser histórias que nos deixem, será que isso é verdade? Com dúvida, mas eles são causos que são contados de coisas que podem ter acontecido de verdade ou podem ser invenção. E geralmente esses causos, eles são passados de pais para filhos, eles são passados de geração para geração. O vô contou pro pai, que o pai contou pro filho, e vai virando uma história que todo mundo vai conhecendo. E aí vira quase que, é um patrimônio cultural que é o folclore, faz parte da região, faz parte daquele povo, faz parte daquela cultura contar aquele caos, aquela história. Entenderam? Então, aqui na atividade o defunto vivo, o que nós vamos fazer? Primeiramente, vocês vão ler, né? Vão fazer a leitura eu sempre falo para vocês, em silêncio, prestando atenção. Não se preocupe com as palavras que vocês não conhecem. Depois, vocês vão retornar de novo, fazendo uma nova leitura do texto, porque a gente precisa ler no texto pelo menos 3 vezes. E aí, vocês vão fazer o quê? Vão circular as palavrinhas que vocês não conhecem. E as palavrinhas que vocês não conhecem, vocês vão depois, após isso, procurar o significado lá no dicionário que a gente já aprendeu a usar, certo? Então, vamos lá. Eu vou ler com vocês a história do defunto vivo. E o que será que vocês imaginam quando eu chego e falo assim: nossa, olha o nome desse texto, o defunto vivo? Como pode existir um defunto que está vivo? Essa história, será que ela é para dar risada? Será que ela é para dar medo? Qual foi a intenção do autor, da pessoa que a escreveu, que contou esse caso na hora que imaginou essa história? Vamos ver? Então, o defunto vivo. Este caos